Boa noite, pessoal. Boa noite, Michael. Boa noite, Rogéria. Boa noite, Lucimar. Lucina. Ok. Grande Anderson. Boa noite, vocês chegarem agora. Esperando somente o Anderson aceitar aqui o convite. Fala, grande Anderson. E aí, grande, como estás? Maravilha. Maravilha, Tá bem? Com aí. tudo bem, graças a Deus. Tá ansioso? Não. Não, não, tranquilo. Tranquilo? Ok. Michael, boa noite, Michael. Michael, tamo junto aí, né, Michael? Sou Luz Divina, boa noite. A sua esposa também estava aí, eu acho que agora, né? Eu acredito que sim. Ok. Vamos esperar o pessoal chegar aí, né, mas pra gente começar Beleza. a live. Eu tava com dificuldade aqui de conexão, rapaz. Foi pau, logo Eu no. também estava um pouquinho também aqui. Então, aí Eu, tava dificultando, mas não consegui. E aí, como foi o seu dia hoje? tranquilo, bem tranquilo, né? Bem administrado. Bem administrado, né? Isso Aham. que é importante. Precisamos Qual o dia, aprender como a. é que tá? Tá tranquilo? Tá ouvindo bem? Aqui tá de boa. Tá escutando o áudiozinho aqui, dá uma musiquinha. Tô escutando. Enquanto o pessoal não entra aí, a gente vai deixar rolar aqui um pouquinho. Beleza. Vamos lá, tá Vilma tá aí, Vilma fez um curso comigo. Boa noite, Vilma. Boa noite, Saulo. Grande celebrante de casamento. Mas assim, daqui a 5 minutos a gente começa ou antes, né? Porque a gente tem que também Beleza, tranquilinho. respeitar as pessoas que chegaram logo sempre. Uhum. É isso? Tô em casa? Tô em casa. Aí eu Miguel. Miguel tá aqui. O Alvirrubro. Salve, Rosa, né? A figura, o Miguel. Pois é, mano, só hoje eu estava vendo alguma coisa sobre uma matéria sobre esse vírus aí, o coronavírus, né? Ah, E o pessoal faz um estardalhaço aí, com essas coisas, porque a gente sabe muito bem que isso aí é muito, sabe? é. É muita divulgação, né? Muito alarde, na verdade. Cara, aí É, a gente compreende essa que pe... 1% da população, eu acho que não é nem 1%, cara, eu acho que são 1.000 pessoas que foram contaminadas com coronavírus, não foi? É isso? Uhum, Na China. Então, dentro da população da China, que é a maior população do mundo, então é um porcentagem assim, ridícula em relação é isso. a isso. Mas a mídia, junto com esse sistema aí, Até alguns especialistas falam que o próprio H1N1 foi muito pior do que esse coronavírus, né? esses Os vírus próprios que surgem assim especialistas falam. do nada, assim, tudo, pelo amor de Deus. Né? Mas vamos lá. Tem alguém conhecido seu aí, seu próprio esposo? Não escutei? Tem alguém mais conhecido aí, seu, com a sua esposa? Tem, Carlinhos tem. aí, Tem uns colegas de trabalho. aí também? Tá sim. Vamos começar, né, mano? Já tá bom. Vamos lá. Pessoal. Então, boa noite, pessoal. Me chamo Raimundo Júnior e hoje, junto com o professor Anderson Soares, aí nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da hipnoterapia, né, no tratamento de ansiedade, crise de ansiedade, do que vocês querem chamar, né? Grande Wagson, hipnoterapeuta aí, amigão aí de Maceió, de Alagoas. Então, o Anderson, ele vai falar um pouquinho como é que é a vida do Anderson antes do processo, né? O que ele esperou para chegar a esse ponto, né? A certeza que ele tinha, certeza não, que ele ficou um pouco meio que duvidoso, é normal, né? Mas assim, o que levou ele de fato a ir com mais atitude para passar pelo processo? Professor, as Aham. ordens. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson e já tem bastante tempo que eu sofria com problemas envolvendo ansiedade, né? Antes, até então, era diagnosticado como síndrome do pânico, né? Então, assim, há 3 anos atrás, eu tive uma crise, né?
e procurei as vias normais, né? Vamos dizer assim, que é a medicina, né? As tradicionais, né? Medicina, eu consulto a psiquiatra e receitou lá a medicação, né? E unicamente como eu recebi foi assim, olha, a gente vai fazer o tratamento. O tratamento, o segredo é o seguinte: tomar toda a medicação, não farrapar, tem que tomar ela religiosamente, porque você vai tomar e você vai se sentir bem. Se deixar de tomar, ela vem pior, né? E assim foi, realmente. Então, assim, evoluiu, eu tomei durante 1 ano, religiosamente, 2 medicamentos aí, me senti bem, beleza, passou. E quando foi esse ano agora, finalzinho do ano de 2019, desencadeou aí uma nova crise, né? Na qual até eu pensei que fosse novamente síndrome do pânico, mas foi diagnosticado como transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, assim, o guarda-chuva, o centro é a ansiedade. Antes desencadeou para um transtorno, agora outro, né? Então, assim, o sofrimento é grande com a bendita da ansiedade, não é isso? Então, o que acontece? Então, a gente percebe que a crise ela veio muito mais forte do que os outros anos, né? Bem mais forte mesmo. Então, ela começou com um simples estressezinho, esse estresse vai evoluindo, e aquele corre-corre, como todos nós temos uma vida bastante dinâmica, né? Então, vai evoluindo, e você, não, mas isso aqui é por causa do momento, e vai acumulando, que ela chega no nível superior, que já chega a ansiedade. Então, você já fica com aquela coisa meio que incontrolável. Então, quando sobe mais um pouquinho, ela estoura exatamente com o transtorno, que no caso meu foi o TAG. Então, fiquei numa situação de extrema agonia, né? Então, assim, eu não dormia à noite, sudorese, as mãos geladas, né? A mente parecia uma CPU de computador. Então, assim, eu deitava, ela não parava de funcionar, eu dormia, ela funcionando, aquela coisa terrível, e não dormia de noite, e quando chegava de manhã, clareou o dia, e estou nessa dificuldade ainda, aí que o estresse vinha. Aí que o estresse vinha redobrado mesmo, terrível, 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 né? Então, numa dessas crises do ano passado, né, já tomando medicação, e não estava adiantando, né, ela não estava aliviando, o pico era máximo mesmo, eu falei, vou ter que tomar um outro rumo, tenho que buscar uma outra fonte alternativa, porque eu estou vendo e estou procurando identificar realmente aí a situação, e a gente está percebendo que a medicação, na verdade, ela passa os sintomas, né? Mas o problema, a raiz, o que ocasionou o problema, ela está lá atrás. Então, vamos investigar o que é isso. Por que isso? Né? Então, eu conheci pela internet, né, o trabalho de Júnior, e resolvi, vou fazer uma pesquisa aí, e vou lá. E eu lembro bem que quando eu entrei em contato com ele, né, ele falou assim, como era o processo, assim por cima e tal, que a gente ia marcar uma avaliação. Aí ele, você acredita que você pode ficar bom desse seu problema? Aí eu botei assim, sinceramente não. Tal era a minha baixa estima, né? Assim, tudo que eu estava fazendo não estava adiantando. Eu não estava vendo a luz no fim do túnel. Estava realmente complicado. Eu falei, meu Deus, eu estou chegando numa depressão. Eu não estou conseguindo mais fazer nada. Minha mente está em alta voltagem aqui, extremamente acelerada. E nem a medicação. Para vocês terem uma ideia, teve um dia desses de crise que eu estava em casa conversando com a minha esposa, e de repente, no assunto lá que a gente estava conversando, eu comecei a ficar tenso, bastante tenso naquela situação. E olha que não foi um assunto nada demais, mas ele, de alguma forma, ele acionou o gatilho. Então, o que acontece? Eu comecei a sentir os 2 dedos da mão esquerda contrair. Aí eu falei assim, ixi, é estranho isso, né? E o tempo foi passando, daqui a pouco aquele nervoso vindo. Aí, de novo, contraiu mais ainda. Eu falei, pronto, estou tendo um AVC. Aí falei com a esposa, aí falei, não, vamos para o médico, eu acho que eu vou ter um AVC, nunca tive isso, meus dedos aqui estão contraindo, que coisa horrível. Mas nesse dia, o estresse e a ansiedade estavam lá em cima. Chegamos lá no hospital, na emergência. E quando eu falei que estava fazendo já o tratamento, estava tomando medicação fazia pouco tempo, o médico falou assim, olha, isso tudo que você está sentindo é simplesmente os sintomas da ansiedade.
Você está com uma crise muito alta, tem que esperar a medicação fazer efeito, que ela só faz efeito com 15 dias para lá, e eu posso fazer no máximo para você aqui é dar um calmantezinho. Aí, beleza, não, vamos lá, pelo menos eu estava 2 dias sem dormir, vamos lá, eu vou tomar e vou dormir. Cara, aí, beleza. Eu lembro que eu li a receita, era clonazepam, de 2 miligramas. Então, assim, é um mata-leão, né? Cara, eu tomei injetável e não, eu esperando que ia dormir. Cheguei em casa, absolutamente nada. Nada. A noite todinha em claro, cara. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu não tinha pregado o olho. Eu falei, meu Deus do céu, o organismo ele vai ter que responder de alguma forma. Eu tomei um mata-leão desse e não foi derrubado, como é que vai ser? Vou ter um troço mesmo. Aí que o estresse começou, né? Ansiedade 1000. Pronto, aí o que acontece? Já na primeiro contato que eu tive com o Júnior, gente, já fiquei ciente do processo, né? E não conhecia, realmente, a gente tem uma ideia, né? Totalmente errada do que é a hipnose. Né? A gente imagina que vai ter lá um pêndulo na frente da gente, a gente vai sair de si, né? Não vai estar consciente do processo. Eu acho que 90% das pessoas pensam dessa forma, né? Assim como eu pensava. Então ele explicou como era o processo e tal, e aí, vamos lá? Eu falei, vamos sim. Então a gente passou pela primeira sessão de hipnoterapia, né? A gente começou o feedback, né, entre eu e Júnior. Então, muitas instruções, muitas coisas boas. Então, na verdade, eu posso dizer que foi a luz no fim do túnel. Foi exatamente, mudou minha perspectiva, né, eu vou dizer assim, até de vida mesmo. Por quê? Porque o processo, o que se usa na hipnoterapia é a mente. Né? Então, a gente começa a entender melhor sobre a nossa mente. É uma coisa que a gente não entende. E olha que eu sou professor de física, né? Leio um pouquinho, mas assim, a mente em si, o funcionamento, a questão do consciente, do inconsciente, do subconsciente, eu nunca tinha parado para realmente saber suas funções, né? Dentro do nosso eu. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ler, né? Júnior me mandou um livro lá, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, de Michael Arruda. Excelente livro, excelente mesmo. Eu comi aquele livro ali, fundamental. Então, ele começou a dar as diretrizes aí de que eu posso, eu consigo, eu sou forte. Então, a gente começou no processo de ressignificação. Então, tudo aquilo, aqueles traumas, aquelas coisas que vinha na minha vida aí de tempos que eu era criança, né? Foram sarados, né? Umas feridas que a gente pensa que não tem, mas está lá no seu subconsciente. Então, foram saradas. Então, a partir daquele momento, se algo lá atrás foi um motivo, estopim, a raiz do problema que hoje eu passo por ansiedade, já foi realmente sanado. Então, a gente mentaliza que não há o porquê, né, de hoje a gente ter essa ansiedade, a gente está passando mal, ter essas sensações ruins como a gente tem com ansiedade. Né? Então, o processo iniciou assim. Então, ele iniciou, mas ele ainda não terminou. Ele é contínuo na vida da gente, na verdade. Né? Então, eu não sei se Júnior quer falar alguma coisa complementando essa parte. Eu só quero que você conclua, porque nós tivemos após 30 dias mais uma terapia, foi isso? Sim, foi. Isso. Não é? Porque você... na verdade, nós ficamos aí, né? Depois de 30 dias, nós passa despercebido, né? Algum lixozinho debaixo do tapete, como a gente costuma dizer. Então, realmente, houveram alguns pontos lá atrás que, na primeira sessão, realmente passou batido. E depois da segunda sessão, assim, mudou significativamente. Então, a cada dia é uma evolução. É realmente uma vitória em cima dessa crise de ansiedade, desse transtorno propriamente dito. É isso aí. Engraçado que o Anderson vinha se queixando que vinha perdendo peso assim drasticamente, não era isso? Foi. Perdendo peso. Eu falei, cara, veja bem, procura um nutricionista, né? Porque a hipnoterapia, ela faz toda a parte da limpeza, expande a tua consciência, mas aí também ela não faz um milagre.
E foi quando ele veio para a segunda terapia, ele falou assim, Raimundo, tu não vai acreditar. O que foi? Depois que eu comecei a entender sobre a mente, né, sobre o poder da mente, eu me esqueci que há um tempo atrás eu ficava dizendo para mim mesmo que eu não queria engordar. Não foi isso, Anderson? Eu Foi. queria ficar ali Na entre verdade, 81 metros. Eu vou falar aí. na verdade, eu tinha, assim, eu estava um pouquinho forte, né? Eu estava com quase 94 quilos, eu tenho 1,78 m, então estava precisando baixar um pouquinho. Toda vez que eu ia para o médico, um probleminha de saúde, joelho e tal, eu pratico esporte, aí tá, tem que perder peso, tem que perder peso. Poxa, eu tenho um problema de apneia do sono. Aí quando chegava lá no otorrino, cara, tem que perder peso. Aí eu falei, pronto, decidi. Então eu vou voltar à prática esportiva e tal, vou baixar aí para uns 82 quilos, 82,5, aí tá bom para mim. Beleza. Então nisso eu falei, não, eu vou botar essa meta. Inclusive eu tenho aquelas pulseiras, né, da Mi Band, aí eu botei lá. A meta é chegar em 82,5. Vamos lá. Aí comecei a praticar esporte e tal. Aí já baixei. 94, cheguei a 87. 86, 87. Aí foi quando eu tive realmente esses probleminhas aí da crise de ansiedade, né? E pronto, aí o organismo, rejeitou comida, fiquei muito tempo assim, me alimentando mal e tal. E a gente lendo, né, crescendo em conhecimento, em autoconhecimento, e o que a gente viu que o poder do consciente, então, do subconsciente. Então, na verdade, eu tinha colocado como meta, eu botei lá no subconsciente. Eu quero chegar nessa faixa, 82,5, 82 quilos ali, tá filé. Pronto. Então, aconteceu todo esse processo, aí na segunda sessão eu perguntei a Júnior, cara, veio um negócio aqui na minha mente, cara. Eu tô perdendo peso, essa coisa toda, e tô associando à questão da ansiedade realmente. Tá, tudo bem. Mas eu lembro, né, estudando sobre o subconsciente, a gente falando que quando a gente determina, a gente coloca na mente, o subconsciente vai fazer tudo para que a gente chegue naquela meta, naquilo que a gente falou, e eu percebi que eu falei lá atrás, aí ele pegou logo a minha fala, né? Aí eu falei assim, segura um pouquinho, deixa eu terminar o raciocínio, só para ver se realmente tu vai concordar. Rapaz, há uns meses atrás, eu tinha feito assim, assim, assado, tinha falado que queria chegar a 82,5, e realmente falei, coloquei como meta e tal. Será que isso está associado? O subconsciente associou exatamente a chegar nesse condicionamento? Aí foi quando ele me explicou, realmente, pô, aí tá certo, agora tu chegou no ponto, e realmente foi. Foi exatamente isso. Né? A gente percebe que a alimentação, agora, graças a Deus, está sendo bem melhor do que antes, né? Mas ainda assim, né, eu fico oscilando ali, 82, 83, 82, 83, exatamente É o que na você... meta que eu estava querendo chegar, tinha determinado. O subconsciente ele funciona como o gênio da lâmpada mágica. Uhum. Né? Você deseja uma ordem. Então, se você pede algo pertinente à tua saúde mental, ao teu progresso, à tua felicidade, enfim, tudo que for para a tua vida, ele vai te proporcionar. Mas também, se você emana o contrário, ele também vai te proporcionar. Ele não tem, Exatamente. né? Ele obedece ordens. Né? Então, quando o Anson falou, porra, eu tô perdendo muito peso, cara, não é isso, cara, porra é essa? Então, vamos ver, vai procurar um nutricionista aí, que é importante. Aí depois Uhum. ele falou essa questão, que tinha dito para ele que queria emagrecer, que queria ficar nessa faixa de peso, e olha o resultado. Olha quando o cara Exatamente. começa a entender, quando a mente dele, ele começa a entender como ela funciona, ele começa a usar os mecanismos corretos e começa a ter um resultado favorável. Né? Você tem Isso. que parar e analisar. O nosso poder é a nossa mente. Né? O que é a mente? A mente é nosso corpo, em geral. Né? Ele capta todas as informações do universo, do externo, e vai trazendo aquilo pertinente, interessante, não é? E vai armazenando. Se for coisas ruins, vai juntando com outras que já tem, e se tiver aquela mesma sensação, vai só fortalecendo. É um empilhamento de gatilho de emoções negativas, e vai enchendo, chega um tempo que, bum, estoura. Quando estoura, aí Exatamente. a medicina tradicional vai lá e coloca, ó, crise de ansiedade, pânico, depressão, fobia, enfim, né, os nomes que eles colocam aí. Então, assim, Perfeito. compreende que tudo está aqui dentro. Tudo está aqui. Para a gente, nós somos hipnoterapeutas, não importa o nome que você vê, né? Não importa o que está te incomodando, qual é a emoção que te incomoda, né? Aonde é que ela te incomoda? Aqui, acabou. Você pode ter tag, você pode ter pânico, você pode ter fobia, você pode ter a porra toda, velho.
Nós vamos trabalhar em cima das emoções. Né? As emoções que estão aí te incomodando, que não deixam você crescer, evoluir como pessoa. Então a gente vai lá, trabalha todo esse processo, e aí está o meu amigo aí, dando hoje esse depoimento maravilhoso, né? Para mostrar a você Exatamente. que todo mundo tem esse poder. Todo mundo tem essa capacidade de transformar a sua vida. Para de se enfurnar, para de usar medicamento como muleta, para de usar doença como muleta, certo? Porque você tem muito a viver, não é, Anderson? Exatamente. Uma família maravilhosa aí, a Rogéria, parabéns aí por apoiar o Anderson, né? O Miguel, que é um rubro-negro, mas ele disse que era o É verdade. e tem a bebezinha lá maravilhosa. Então, o Anderson tinha muito a ganhar se ele tivesse passado esse processo. Ele tem duas opções: ou ficar na dor, né? Ou ter a dor da mudança. Uhum. Ou, é puro assim, eu brinquei com ele. Você acredita que em 30 dias, mais ou menos, você vai estar praticamente livre disso? Perdão. E ele falou assim: rapaz, às vezes não. Foi. Aí mostrei para ele um depoimento de um outro cliente. E eu falei: e aí, você acredita? Ele: agora acredito. E aí o que acontece? A gente precisa acreditar. Por mais que ainda tenha dúvidas, a gente precisa botar a cara na janela, né? Sair, precisa ir lá e experimentar, porque só experimentando o poder da hipnoterapia, que é o tema da live de hoje, né? A Uhum. hipnoterapia, eu esqueci agora o termo que usou, vou pegar aqui no A computador. hipnoterapia mudou minha vida. Pois é, como é importante conhecermos o funcionamento de nossa mente. Foi isso Isso. a frase que o Anso usou. Então, isso é Uhum. muito forte. Porque, o que acontece? Porque a gente assimila muita coisa ruim, né? Coisas negativas. Porque nós fomos condicionados a isso. O subconsciente, ele não evoluiu, né, Anso? Não evoluiu. Isso. Ele vem lá de trás, de 100 mil anos atrás, e da savana africana, onde só existia sofrimento, dor, raiva, medo, né? O cara não acordava naquela época e dizia assim, como Deus está maravilhoso, né? Ou aquela homem sapien ali é muito bonita, não, chegava lá e pau, certo? Ele tinha que acordar e dizer assim, hoje eu vou caçar tal presa, vai ser esse caminho e vou voltar, porque senão se eu der vacilo... Então, o homem, sabe, só vivia nessa situação de medo, raiva e dor, né? Então, como o subconsciente, ele não evoluiu, né? O que é o subconsciente? O que é a mente? É o nosso sistema nervoso, né? Então, hoje, quando dispara algo em você, né, uma situação de taquicardia, uma situação de desespero, é o subconsciente um sinal que tem uma coisa errada, um sinal de luta ou fuga, né? Ele entende que hoje estamos na savana moderna, né? E hoje os tigres brancos e os demais animais ferozes daquela época são hoje o que a gente vive, né? É o trânsito, são boletos, são pessoas, enfim, são essas coisas que nos atormentam, né? E sem falar que tudo inicia lá na fase da gestação, da pré-eternidade, né? Quando vai fortalecendo tudo que vai absorvendo, que é de ruim, padrões, hábitos que a gente vai evidenciando e vai se iniciando o processo. No decorrer do tempo, vai só empilhando, 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 até chegar ao ponto de estourar. Quando estoura, Exatamente. acabou. Né? Esse aqui Então, é o grande problema, que muitas vezes nós deixamos, né, vamos achando que é besteira, né? O estresse, isso, isso. tá acontecendo, mas eu vou tomar um remédiozinho ali, vai passar, e a gente vai botando o lixinho sempre debaixo do tapete, debaixo do tapete, debaixo do Exato, tapete. Esquece que isso a gente está lidando com as emoções, né? Então, exato. se as nossas emoções hoje estão gerando esses sentimentos, né, de pânico, de medo, de ansiedade propriamente dito. E qual foi a causa disso? Né? O que foi o estopim disso? Qual foi o monturo que está lá atrás, né, que hoje está causando isso em mim? E como você comentou sabiamente aí, a gente tem que realmente querer mudar. A verdade é essa. Não É o adianta primeiro se passo. você não quer mudar, e quer fazer qualquer tipo de terapia, seja ela psicológica ou qualquer outra
terapia alternativa, você não vai estar fazendo nada. Não está fazendo nada. Então, você tem que querer mudar. Então, esse é o primeiro passo. Então, com as orientações profissionais, né, e aprendendo como funciona a sua mente, pronto, você já toma um rumo para a sua vida que você vai falar, puxa, uma pena que eu só aprendi isso agora, com 44 anos. E aí eu aprendi isso... Perdão, deixa eu incomodar aí. Pois não. Engraçado que é o seguinte, hoje nós vivemos num momento imediatista, né? Tudo é delivery, né? Tudo é para agora. Isso. As pessoas estão condicionadas, estão também baseadas nas psicoterapias antigas, né? Que era só aquela processo assim, 1, 2 anos, 3 anos de terapia, para talvez ressignificar algo, né? E muitos conseguem chegar a esse ponto, mas é muito moroso, não é verdade? E exatamente a hipnoterapia é para esse tipo de pessoa que quer uma coisa para pronto, mais rápido, né? Para pouco tempo, porque não quer sofrer mais. Então, parou esse negócio de ficar sofrendo por 1, 2 anos. Tem gente que bate no peito e fala assim, eu faço terapia há 10 anos. Porra, 10 anos, cara. Né? Meu psiquiatra. Porra, chega, bate no peito assim, meu psiquiatra me botou medicamento, tal. Então, assim, merecer a profissão de ninguém, ter essa competência, eu acho que é importante, cada um no seu ponto aí, mas a hipnoterapia ela veio para revolucionar no que se refere a traumas, né? A traumas, porque a gente trabalha em busca da causa, a gente não fica tratando sintomas. E tem mais, gente, a gente não precisa saber da tua vida pura, não. Nós não somos fofoqueiros, né? A gente só precisa saber qual é a emoção que te incomoda, né, e onde dói. Acabou. Tá? No decorrer do processo da terapia, a gente vai vendo o que aconteceu, vai compreendendo e junto vai fazendo toda uma reeducação mental, porque hoje, através da neurociência, a gente consegue fazer tudo isso. Por quê? Porque a gente compreende hoje que, através da neuroplasticidade, a gente consegue reprogramar, reeducar. Muita gente não gosta do termo de reprogramar, porque fala não é computador, tá? Mas é só para você entender melhor a linguagem. Colapsar algumas situações que não foram bem resolvidas lá no passado. Mas por que não foram resolvidas? Porque quando você é criança, você não tem o discernimento, né, de questionar, né, de indagar algo que não foi legal para você. E coisas bobas, coisas bobas. Né? Teve situações de crianças, de clientes, que o pânico começou lá atrás, tentaram na sala assistir um filme com o pai, viu uma cena de um filme de terror, ficou com medo, disparou o gatilho. Ninguém tem culpa, né? Não existe culpado. Só existe culpado quando você compreende o processo da sua mente, e aí você sabe que você tem que trabalhar isso para com seus filhos, né? Então, se você tem essa ciência, que você tem esse entendimento da mente, e você continua fazendo as coisas, aí sim, você está sendo irresponsável, porque você vai criar uma criança mais traumatizada. Não quer dizer que você vai deixar ela livre de trauma, mas quanto menos você puder trabalhar com um processo de padrões repetitivos do lado passado, melhor. Não é verdade? Exatamente. Então, vou citar um caso, um cliente que eu atendi essa semana, inclusive, acho que ele está por aí na live. Eu fiquei... Você sabe, a gente é terapeuta, a gente passa pelo processo junto com o cliente. Sente as emoções junto com o cliente. A gente fica puto, indignado junto com o cliente. Certo? Não tem como você não sensibilizar, não tem como você se envolver. Né? Teve um cliente que o pai dele estava doente, ele tinha 3, 4 anos, começou a ficar doente nesse período. Ele já vai mais 20 anos de ele estar doente. E a professora dele, de 4 anos de idade, ele estava brincando na sala de aula lá, aquelas coisas de criança, né? Ela falou para ele assim: você é culpado pela doença do seu pai. Puta que pariu. Uma professora falou para uma criança de 4 anos que ele era o culpado da doença dele. Fodeu com o cara, pô. Olha a irresponsabilidade de um ditador, né? Fazer uma afirmação dessa. Mas foi 20 anos atrás, se foda-se. Fodeu todo jeito. Né? Então, se a gente entender, se a gente compreender o que a gente fala com a criança, o que a gente dá como exemplo a uma criança, cara, a gente pode ter crianças melhores. Com certeza. Né? Crianças melhores, adultos
menos doente, porque hoje o Brasil é um país, o país que é mais ansioso na América Latina. 9,3% da população do Brasil hoje sofre de ansiedade. E 5,8% depressão, essas coisas todas. Então, assim, cara, mas por que a mídia não mostra isso? Porque a mídia não mostra que você tem um poder na sua mente, né? E tem a alternativa de você, através de terapias holísticas, como a hipnose, como as outras, a qualquer uma que você se edifique, você consegue trabalhar o autocura, o autotratamento. É porque isso não vende medicamento. Né? Isso não vende medicamento, isso não patrocina a mídia. Então, isso, fica um caladinho ali, o sistema não tem interesse. Vamos injetar remédio na galera. Tomar remédio. Tem gente lá, pô, teve uma vez que uma senhora eu fui atender uma senhora, ela perguntou a mim se eu podia dar um remedinho para ela. Eu não sou médico, não, eu não dou remédio, não, meu remédio aqui é um abraço. Você quer um abraço? Eu dou um abraço. Né? O que eu tenho para dar aqui um remédio é um abraço, se você quiser eu dou. Foi até um asilo que eu atendi aqui em Vitória, eu atendia, né? Mas por que eu parei de atender? Porque é um trabalho que a gente fica trabalhando, enxugando o gelo. Eu atendi no asilo quase um ano, né? Idosos, poxa, cara. E assim, o que eles queriam mais, cara, é que a família fosse visitar, a família não ia visitar. Né? Às vezes são simples situação que, vamos lá, um problema de catarata, que está todo encaminhando para fazer, mas a burocracia que se tornava para ser resolvido, fazer com que a pessoa ficasse ali, fosse minguando, ficasse ali até morrer, enfim. Então, assim, não tem um interesse, então você fica fazendo um trabalho, sabe? Jogando gelo. Porque é difícil, porque, veja bem, você vai ali fazer tudo a mesma coisa para eles, a família não aparece, por mais que a instituição dê um suporte 24 horas, mas não é uma coisa assim calorosa, tá? É muito difícil, porque o povo também tem que trabalhar, os profissionais têm que trabalhar muito pelo equilíbrio mental, eles não se envolvem muito, né? E eu fiquei tão assim, tão envolvido com elas, porque são muito carinhosas, assim, atenciosas, que eu me afastei. Me afastei porque eu queria ajudar, mas eu tenho um limite para ajudar elas. Como o meu trabalho não estava sendo muito proveitoso para sentir a libertação, como eu vejo você, Anderson, e vários outros clientes, eu parei. Parei porque, como eu te falei, a gente se envolve, né, com a terapia, com o processo de cada um, porque a gente trata o ser humano como um ser humano. Né? Nossa missão é transformar vidas e vidas valiosas. Né? É muito gratificante você dormir, receber um feedback como você me passou, como outros me passaram, né? Da transformação que é feita através. Mas compreenda que a gente é apenas um guia. O terapeuta, ele é um guia, ele concilia os conflitos, né, que existem na tua vida passada. Mas você é que tem que dar velocidade dessa ressignificação, dessa reprogramação, dessa reeducação. Então, é um trabalho em conjunto, não tem como um trabalhar mais que o outro, sabe? E a partir do momento que você finaliza a terapia, tem uma alta, aí é contigo. E você percebe que é tão gostoso a auto-hipnose, a leitura, as palavras poderosas, que você não quer parar mais. Não é verdade? Quanto mais, melhor. Eu sempre digo, não tem contraindicação. É verdade. Você lê, você faz auto-hipnose, você diz palavras poderosas, você fala para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus familiares, como é interessante. Tem muito cuidado, porque a gente pensa e fala sobre a gente mesmo, porque isso tem um poder filha da mãe, não é? Quero emagrecer o seu consciente. Então, eu sempre falo, lembre que o subconsciente é o gênio da lâmpada mágica. Ele somente obedece em ordem. E ele é bem literal. Ele é literal. Tem que saber o que você está pedindo. Está emanando, né? Então, assim, ele não pode jogar uma coisa subjetiva, porque ele vai ficar perdido. Ele é muito literal. Você tem que falar uma coisa que eu escolho ter sucesso, eu escolho ter saúde, né? Eu quero. Não tem. Se não tem, é escassez. Então, ele tem que não tem. Então, assim, eu escolho ter mais sucesso, eu escolho ter mais saúde, não é verdade? Porque isso vai trazer. Mas vai trazer mecanismos para você expandir mais a tua consciência, né? Expandir mais os teus horizontes, o teu universo, as coisas começam a conspirar a teu favor. Cara, é muito gratificante. É muito gratificante. Muito mesmo. E uma terapeuta. Então, desculpe, a gente passa pelo processo da terapia também. Então, assim, a gente fala com muito conhecimento, porque a gente não é apenas se forma e pronto, não. A gente passa pelo processo.
você passa pelo processo, sente, cara, é um sangue. Aí você tem certeza daquilo que você está falando para o seu cliente. Para um cara como o Anderson, como outros aí, Thiago, como o Michael, como algumas mulheres que eu atendi aí, que se ficaram de assumir a própria vida, né? Por favor, Isso. professor. É autorresponsabilidade, né? É autorresponsabilidade. Exatamente. Então, uma coisa só para endossar isso aí que você falou, é isso. Aí, endossar isso aí que você falou, a gente lembra da lei da ação e reação, né? A gente vê Sim, muito em física isso, é a terceira lei de Newton. Mas ela pois é. serve exatamente para a nossa mente, né? Porque se a gente pensa, o que a gente está pensando, na verdade, o nosso subconsciente ele vai ter uma reação daquilo que a gente está pensando. Aí, como você falou, se a gente está pensando coisas boas, né, fatalmente, além do subconsciente, você vai externar, você vai colocar para fora aquelas emoções boas. Mas se você está captando somente pensamentos negativos, exatamente a reação do subconsciente vai ser exatamente defesa daqueles pensamentos realmente negativos que estão ali permeando a tua mente. Exatamente. Né? E aí a Bíblia pergunta assim, mas como é que eu evito isso? Como é que eu evito esse pensamento negativo, essas coisas? Não é que é simples, mas vamos entender o seguinte. Tudo o que acontecer com você, ou que falarem, filtra, filtra. Isso é pertinente na minha vida? Isso é importante na minha vida? O que é que isso vai trazer benefício para mim? Aí você vai na balança, você vai perceber que é interessante, não for, porque nada, né? É a famosa ligar o foda-se. Porque se você não ligar o foda-se para o universo, para o ambiente, você começa a internalizar que tem vida. Tem gente que conta o problema dos outros. A gente chega para você e fala assim, fulano, esse cano tá com isso, e daí? Mas o bichinho, rapaz, mas é dele, né? A gente compreende, a gente fica preocupado, mas, enfim, não precisa internalizar para a gente, trazer para a gente. O que é isso? O que, é que vai trazer benefício? Nenhum, cara. Aí começa a trazer. Acha pouco os problemas que já tem, Exato. trazer de fora. Daqui a pouco a pessoa só vive rancorosa, né? Vive mau humor, chateado, fica carregado, dormindo direto, porque está carregado, é negativo. Não tem outra. Não tem outra. Então, se você não tiver esse discernimento, esse equilíbrio, compreendeu, opa, peraí, isso aí é pertinente para mim, não. E vem alguém conversar sobre alguma coisa, sobre que não é legal para você, né? Reportagens que você quer um padrão, né? Exato. Você vai, fulano, tu viu aquele cara, rapaz, que mataram, cara, amanhã que dia mesmo, por mais de 20 e pouco, porra, cara, eu vou pagar um boleto, sempre eu consigo pagar um boleto, aí começa a mudar o assunto, né? Então a pessoa vai ficar assim, pô, esse caminho, já acabou o padrão, você já começa a direcionar a conversa para outro lugar, para poder justamente você não dar ouvido àquilo que não é legal para você. Né? A Silvia colocou aqui, às vezes eu ouço certas coisas que eu levo para o pessoal e eu acabo me seguindo muito mal. Exatamente o que a gente está falando aqui agora. Né? Isso. Exatamente. Então, aqui, assim, eu nunca vou passar a mão na cabeça de ninguém. Né? Nunca vou passar a mão na cabeça. Então, eu digo, assuma a sua vida, né? Tenha a autorresponsabilidade e procure melhores. Né? Porque ninguém disse que era fácil. Ó, vim para esse mundo, ninguém falou que ia ser fácil. Até porque quando a gente nascia, não sei se agora está sendo assim, a gente levava logo uma tapa na bunda. Aí o cara fala assim, pô, sim, acabei de chegar, já estou apanhando, pô. Já Né? desci apanhando. Raiva, dor e medo, né? Já está apanhando. Aí daqui a pouco começa a querer andar ali, aí quer dormir, a mãe quer que fuma, aí fica lá, boi da cara preta, vem pegar fulano, que tem medo de cara, medo, né? Assim não. Depois Verdade. vem saco, papafigo, comadre florzinha, medo. E aí? Pois é. Então a gente vem desde aquela fase de bebê, só condicionado a medo, dor, sofrimento, tudo isso. Né? Aí você evolui um adulto que não é merecedor de nada. Certo? Não é merecedor, tem medo de fazer, de arriscar. Né? Enfim, então, se você compreender que sua mente funciona desse jeito, você tem que entender que você precisa parar, analisar o que está sendo pertinente para a sua vida. Pertinente em que sentido? Isso é importante para a minha vida, baseado em quê? Analisar, tem que parar. Todo mundo tem que parar para se autoanalisar. Porque se você não fizer isso, amigo, você vai pegando tudo.
Daqui a pouco você está... Estoura. Estoura. E realmente então, o Anderson aprendeu agora há pouco e ele estava sempre trazendo tudo para ele fazer, né, Anderson? Era o esponja. Tudo. Exatamente. E você vê que é tudo aí. Isso inconscientemente falando, o curso subconsciente vai trazendo esses mecanismos e o cara fica ali abarrotado de coisa e quer fazer tanta coisa e tal. Calma. Parou agora, ele compreendeu como a mente dele funciona. E aí agora ele vai só administrando. Só administrando. Pô. É exatamente assim. Vai educar a Vitória, não é? Sua filha? Manuela. Então, Vitória está como? É Manuela. Manuela e Miguel, né? Vai educar ó. E tem mais, e tem seus alunos também, né? Você na sala de aula, você um sitezinho para eles lá, né? Falando sobre pensamentos positivos. Porque, entenda, essa questão de pensamento positivo é importante, mas se você ficar só com pensamentos positivos, porque se você não ressignifica aqueles traumas, aquelas emoções negativas lá, o pensamento positivo só vai ser mais um pensamento positivo. Entende? Exatamente. Você sabe disso. Você sabe, antes da terapia comigo, você sabe que você tem um pensamento positivo. Você é professor, você sabe essas coisas. Mas não evolui mais do que aquilo. Né? É sintomatizar, apenas sintomatizar. Dar um ganhozinho de uma carguinha ali, mas que essa carguinha vai embora rapidinho. Não é verdade? Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Anderson, para mim? Vamos aproveitar aí que agora nós temos 15 minutinhos para finalizar a live. Se alguém tiver alguma pergunta aí, aproveite esse momento para a gente começar a responder. Anderson. Isso, o Anderson vai deixar aqui o telefone dele pessoal. O Anderson vai deixar aqui o telefone dele pessoal. Brincadeira. Mas se quiser fazer alguma pergunta aí para o Anderson, para mim, a gente vai trocando as ideias aí. Se não souber agora, eu respondo depois. Tá? Eu não sou enciclopédia, né, doutor? Exatamente. O Anderson aí está... A gente pergunta aos universitários. Pois é. Vamos embora. A Silvia colocou que não sabe filtrar. Então, Silvia, é importante você compreender que tem um momento que, se tem um limite para evoluir, aí você tem que procurar ajuda. Certo? Mas depois que você aprende a andar, né, no caminho do autoconhecimento, você nunca mais vai esquecer. Tenha certeza disso. Vamos ter uma outra pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Anderson ou para mim? Se tiver, vamos embora. Esse é o momento, gente. Tá? Então, saibam que esse processo da hipnoterapia é tanto para crise de ansiedade, para depressão, fobia, pânico, sudorese, gagueira, obesidade, né? Tudo que são questões psicossomáticas, né? Doenças provenientes do psico. A hipnoterapia tem um grande processo de ressignificação. Né? Eu não digo assim, a gente não promete cura, porque a gente não somos curandeiros, porque a cura você pode curar. Né? Mas a hipnoterapia, ela te mostra o caminho para percorrer, para você chegar a esse teu objetivo, né? Se livrar de qualquer demanda emocional. Né? Então, a hipnoterapia funciona para crianças, até pessoas que têm o entendimento ainda, né? A consciência, ela sem antes de consciência, compreendendo que funciona, ela funciona perfeitamente bem. Então, se não tem mais comunicação com a pessoa, infelizmente, a gente não consegue prosseguir. Mas enquanto há comunicação, há esperança. Né? Então, se todo mundo sabe se comunicar, e todo mundo tem demanda, e a hipnoterapia, ela pode sim ajudar você a transformar a sua vida. O Anderson está aí se consultando na quarta-feira à noite, para passar um pouquinho pelo processo que ele passou, porque somente quem sabe, quem passa, né, Anderson? E está aí, tem alguns amigos do Anderson aí presentes na live, eu até quero parabenizá-los por acompanhar a nossa live também, e dizer que se a gente, cada um fizer a sua parte, cada um poder passar uma informação para alguém que esteja com uma situação parecida ou com outras demandas, que tem sim, tem saída, além de medicamentos, além de você ficar aí tornado uma
uma psicoterapia demorosa. E tem sim, a hipnoterapia ela pode ser um divisor de água na sua vida, como foi para o Anderson também. Exatamente. Exato. E eu queria deixar para vocês assim, o pessoal que está acompanhando a gente aí, que tem algum problema de depressão, problema de ansiedade, pânico, né, algum trauma que você sente que realmente hoje isso está lhe trazendo uma demanda negativa, o que eu tenho que falar para vocês é que não fiquem tendo a medicação como muleta. Tá? Isso. Então, ela vai passar simplesmente os sintomas ali. A gente tem que buscar a causa, a gente tem que saber lá atrás o que é. Tá? Então, na verdade, esse processo todo da hipnoterapia, a gente vai mudar o nosso padrão de pensamento. Então, às vezes, a gente tinha aquele padrão de pensamento, muitas vezes negativos, né? Muitas vezes depreciativos, muitas vezes críticos de nós mesmos, e a gente aprende a ressignificar isso. Tá? Então, você realmente, quando fala ter uma nova vida, é isso. É você ter um novo olhar, você ter um novo foco na sua vida. O prisma é diferente. Né? Mindset. Exatamente, o Mudar o mindset. mindset da sua vida. Exatamente. Então, a gente tem que mudar. Aí, a reprogramação é isso. A gente vai tirar tudo aquilo que está estragado dentro da gente e botar para fora. Se tiver que extravasar, a gente vai extravasar mesmo. E você aprende a realmente andar, né, conforme você tem que andar. Tranquilo, calmo e sereno. Exatamente. Né? E quando você fala assim... Pode falar, que isso não é uma coisa definitiva. A gente sabe que isso não é uma coisa definitiva, né? Que a gente vai ficar, pronto, a partir de hoje só pode cair o mundo, eu vou estar tranquilo, calmo, sereno. Não é assim. Isso até a gente morrer, a gente vai sempre aprendendo. Né? Mesmo porque a nossa mente ela não vai sair de dentro, né, da gente. Nunca saiu. Então, vai estar acompanhando. Pois é, então vai sempre estar acompanhando. Então o processo é o mesmo. Então a gente tem que estar pensando. Se você está numa conversa com o seu familiar que está lhe trazendo mal, então se abstrai daquela situação ali. Então se abstrai daquilo que está fazendo mal a você. Aqui em casa, desde quando eu comecei com as crises, eu não vejo mais telejornal. Pode falar do que for. Eu não quero mais saber. Estou assistindo aqui Discovery, desenho animado com meus filhos. De ruim já basta as circunstâncias da vida, que a vida vai trazer. Entendeu? Então, você ouvindo, né, colocando isso na cabeça, botando isso toda vez você ouvindo, parece que é até uma coisa comum a gente ser infeliz, a gente ser triste, a gente se habituar com a tragédia. Então, na verdade, a gente tenta fugir disso. Tá entendendo? Mas procura ser pessoas normais. É porque é o seguinte, Anderson, observa o seguinte. Família, religião,